Quero contar para vocês aqui uma história muito particular minha. Uma história de como eu comecei e me desenvolvi na oratória. Se você não sabe e está caindo de paraquedas aqui, que a maioria das pessoas, eu, por incrível que pareça, sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa mais introspectiva, mais para dentro, mais na minha. Eu tenho poucos e bons amigos, poucas e boas pessoas que me rodeiam no meu dia a dia, mas eu não deixo de ser uma pessoa muito tímida. Na faculdade, eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, e na faculdade eu lembro que quando tinha que apresentar trabalhos lá na frente, até mesmo na escola, quando tinha que apresentar trabalho, eu ficava totalmente desconfortável, mas num nível de 3 dias antes, 4 dias antes, eu já estava sofrendo, porque eu sabia que, por exemplo, na sexta-feira eu ia ter que apresentar um trabalho na faculdade, na frente da turma. É o famoso medo do julgamento, né? É o famoso medo do que as outras pessoas vão achar de mim, do que as outras pessoas vão pensar a meu respeito sobre mim. Mas isso é natural do ser humano, não tem como eu nascer, escolher nascer sem ser tímido. Eu nasci dessa maneira e o que eu tive que fazer foi me desenvolver. E eu fui me desenvolver depois de muito tempo, tá? Eu não me desenvolvi no ensino médio, não me desenvolvi na faculdade, mesmo fazendo inúmeros trabalhos, tendo que apresentar TCC, tendo que apresentar um monte de coisas ali na frente que exigiam a minha oratória e não só decoreba, eu não consegui me desenvolver, porque eu era muito travado nessa questão quando tinha que me expor. Porém, lá veio a vida profissional. E aí, na vida profissional, não tem boi. Você tem que fazer uma escolha. Ou você fica no meio do caminho e é mais do mesmo, mais daquele amontoado de 95% da população, ou você se propõe a ser um destaque no meio disso tudo. E não dá para ser um destaque no meio disso tudo se você não sabe oratória, se você não sabe falar, se você não sabe se comunicar com as pessoas. Parece simples você vir aqui na frente da câmera, ligar a câmera, começar a falar, começar a vir uma enxurrada de ideias, mas quando você não tem um treinamento para isso, quando você não se expõe a esse tipo de situação, é muito comum que as palavras sumam da sua cabeça. Parece que na hora que você mais precisa, dá branco. Você não consegue achar, começa a tentar puxar as palavras e elas não vêm, porque você não está treinado, qualificado para aquele tipo de situação, para se colocar naquele tipo de situação. E aí, como eu estava dizendo, veio a vida profissional e eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ficava como 95% das pessoas, que é mediano na sua oratória, que decide passar nervoso ali naquele momento, falar tudo errado, falar tudo meio mais ou menos, meio chutado, ou eu me qualificava para esse tipo de situação. Porque esse tipo de situação iria e vai continuar acontecendo. Não é porque você não gosta de falar em público que você não vai ter que falar em público. Muitas vezes um chefe seu, um cliente seu, chega e não pergunta se você quer fazer. Ele te dá a missão de fazer e acabou. Não tem para onde você fugir. E aí, com tudo isso, eu fui sendo treinado durante a minha vida. Eu lembro que quando eu comecei lá atrás, há uns 10 anos atrás, a trabalhar onde eu trabalho hoje, junto com a minha família, tendo as empresas, a gente tem postos de combustível em uma cidade e não tem como você não falar para equipes.
Eu cuido de equipes hoje em dia. Tenho meus gerentes, mas eu também cuido dessas equipes, além de cuidar dos gerentes, é claro. E você tem que ter uma boa comunicação. Não adianta você chegar e não conseguir ter uma boa ideia no papel, mas não conseguir exemplificar para todo mundo aquela ideia que você tem no papel. Como fazer para vender, qual situação vender, de que jeito vender, como tratar o cliente, como atender bem, como ter padronização nos processos. Como que você acha que isso se desenvolve? Isso se desenvolve por oratória. E aí eu lembro claramente que eu comecei a trabalhar nos postos e eu tinha que fazer reunião. Não tem por onde. As primeiras reuniões eu suava de pingar. A minha camiseta, eu lembro a minha primeira reunião. Estou expondo aqui uma coisa muito pessoal, mas que eu espero de coração que faça sentido para você e que você consiga evoluir um pouquinho com essa história minha, que você consiga sempre lembrar dessa história minha. Primeira reunião que eu fiz na minha vida profissional, de maior monta, eu tava. Olha só que ingenuidade, eu tava com uma camiseta azul e essa camiseta começou a transpirar de suor, porque eu sabia que eu ia ter que falar logo menos, em menos de meia hora, 40 minutos, eu ia ter que ir na frente de todo mundo e começar a falar e colocar situações que eu precisava expor para o pessoal. E nem sempre é situações bacanas, né? Geralmente, quando você tem uma equipe desalinhada, como eu tinha na época, por minha culpa, que não fazia reunião, que não me expunha e expunha lá na frente o que eu queria da equipe, eu tinha uma equipe desorganizada, desalinhada. A culpa é da liderança. E aí você tem que se expor nessa situação com uma camiseta azul que aparece todo o suor do corpo, você transpirando naquela situação. Quando eu tive que começar a falar, o papel na minha mão tremia, a caneta tremia, não sei quem tinha me falado, cara, fica com uma caneta na mão que vai ser ótimo, você vai gesticulando com a caneta, ela canaliza para ela toda a energia tensa do teu corpo é canalizada para a caneta. Mas não é muito bem assim, né? Você, naquela situação, eu não tinha muito o que fazer a não ser me expor àquele ridículo daquela situação. Não tem o que fazer. Se você não se expõe a esse ridículo, entre aspas, você não começa. Como você acha que é começar um canal no YouTube? Se você pegar os primeiros vídeos, é ridículo. Mas eu tive que começar. Eu tive que me expor. Eu tive que dar o pontapé inicial em tudo isso. Hoje, com mais de 120 vídeos aqui postados, mas eu tive que dar o pontapé inicial. Na mesma situação, foi na minha empresa. A primeira reunião foi horrível, péssima. Eu não desejo aquele sentimento que eu passei para ninguém. A segunda, falar que foi diferente é mentira. A terceira, eu comecei a ter um pouco de noção do que eu estava fazendo. Então eu lembro que eu tinha que ter reuniões semanais com as equipes, então eu ia anotando durante a semana o que eu precisava falar e a própria anotação já começa a organizar as coisas na sua cabeça. É um embrião de organização, mas ela desempata muita coisa. E aí as coisas foram clareando com o tempo. Mas foram depois de 10 reuniões que isso clareou, a minha oratória começou a ficar boa? Não. Foram depois de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos me expondo quase toda semana aquele tipo de situação. Mas é assim que você vai conseguir ter um traquejo para oratória. Aqui, se vir um professor de oratória, vai falar um monte de coisa técnica para você.
E é claro, eu acho pertinente, assim como qualquer outra matéria, geografia, história, enfim, oratória é uma matéria linda que é recheada de situações importantes que você tem que saber. Mas a principal coisa que você precisa saber dentre todo esse amontoado de informações é que você precisa se expor a esse pseudo ridículo por tempo suficiente até você ficar bom. Foram inúmeras reuniões, faço até hoje essas reuniões, com menor frequência, mas faço. Eu já devo ter feito na minha vida, olha, umas 250 reuniões com pessoas na minha frente, esperando eu falar uma coisa que acalente elas, ou esperando eu errar, porque tem muita gente maldosa, do mesmo jeito que tem gente boa, tem gente maldosa, tem gente ali que vai esperar você errar, vai se nutrir daquele sentimento ruim que você, daquele nervosismo que você está emanando ali naquela situação, mas não tem como cortar caminho. E conforme as reuniões vão passando, conforme a prática na oratória vai passando, as coisas na sua cabeça vão ficando muito mais claras, muito mais iluminadas. As palavras, ao invés de fugir da sua cabeça agora, elas se aproximam de você. É como se você tivesse um cardápio de palavras na sua frente, porque agora você já sabe usar. Você, além de tudo, não fica nervoso. Você fica nervoso com aquele tipo de situação, mas você consegue se controlar naquele tipo de situação. Você tem um cérebro muito mais treinado para oratória. Então, eu sei que muita gente aí do outro lado tem problema com isso. Digo mais, muita gente deixa de evoluir na carreira profissional porque não quer se expor à prática da oratória. Mas uma pessoa boa em oratória, que sabe o que fala, quando fala e como fala, é uma pessoa que está muito mais próximo da vitória do que qualquer outra. É uma pessoa que sabe exemplificar o que ela está sentindo. É uma pessoa que sabe exemplificar para outras pessoas o que ela sabe e como fazer aquela situação. O ser humano, desde os tempos mais longínquos, ele viveu para contar histórias. Desde quando a gente se reunia à noite ao redor de uma fogueira, a gente não tinha smartphone na época, não tinha computador, não tinha internet. Você contava histórias. Você contava sobre os antepassados, você contava sobre como caçar. Tal animal tem que se caçar dessa maneira porque é mais fácil. O ser humano é ávido por histórias de como fazer. Se você sabe contar essas histórias, mesmo que seja de uma maneira incompleta, mas que seja melhor que os demais, você se sobressai. Isso não é só para na hora quando você tiver que apresentar um trabalho de escola, de faculdade, ou dentro do seu emprego, ou dentro da sua empresa, você ter que reunir todo mundo na sua frente. Isso não serve, a oratória não serve só para isso. A oratória serve para você no seu dia a dia ter uma clareza mental muito mais fabulosa do que as demais pessoas. E com clareza mental vem também você saber como você faz as coisas. Você saber explicar para outras pessoas como você faz determinada tarefa. Um manual completo de um produto tem muito mais chances de fazer esse produto ser levado, ser manuseado
de uma maneira correta do que um produto que vem com manual incompleto ou com manual ou sem manual, um manual ruim, mal escrito. Da mesma forma é na sua oratória. Se você não sabe o que pedir para a sua equipe, como pedir que a sua equipe tire do papel aquilo ali, você já perdeu o jogo. Você já perdeu o jogo, porque a partir de agora e cada ano que passa vai ficando mais apertado, você tem que aprender oratória na sua forma mais preciosa, na sua forma mais límpida, para que outras pessoas que dependam da sua gestão tenham um pensamento cada vez mais alinhado com você e como você quer que faça. A sua não deve ser nunca a última palavra. Você deve se cercar de pessoas que contraponham você. Essa não é a questão aqui. A questão é que você, quando precisa utilizar a oratória, a utilize da maneira mais eficaz possível. E isso vem com o treino. Isso vem fazendo. Não tem como escapar. Se esse vídeo, mais uma vez, teve alguma relevância para você, se deixou você 1% melhor ou se deixou você pensativo para com o seu dia a dia na sua empresa, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, para que você deixe um like, deixe um comentário, qualquer tipo de engajamento mostra para o YouTube que você gostou desse vídeo. E principalmente se você chegou até aqui, você deve ter gostado do vídeo. Então, por favor, mais uma vez eu te peço, deixe o seu engajamento aqui no vídeo. É uma maneira, eu trago esse vídeo gratuitamente para você. A única maneira que você tem de me pagar esse produto que você está recebendo é com o seu engajamento. Então vamos fazer essa troca de uma forma mais honesta e justa possível. Certo? Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui até agora comigo e eu te vejo na próxima. Até mais.